e a batalha tá ali, e o negócio tá fervendo, de repente o soldado solta aquela flecha, e aquela flecha entra pelo meio, no espacinho da armadura de Acabe, e Acabe não aguenta e acaba falecendo. Isso e muito mais nós vamos ver hoje, lendo 2 Crônicas, capítulo de número 18. Seja bem-vindo ao nosso Bíblia em um Ano. Que alegria e que privilégio ter você aqui para ler a Bíblia juntinho comigo. Estamos aqui firme e forte no propósito todos os dias para edificar a sua vida, sem tirar, sem colocar texto, sem ficar nessa enrolação, lendo a Bíblia como ela é e deixando o próprio Espírito de Deus falar ao seu coração. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e todo mundo bora já deixar aquele like para o YouTube saber que esse vídeo é bom, porque a palavra de Deus é muito boa, não é verdade? Bora lá então! Nós vamos começar de João, capítulo de número 13, depois nós vamos para 2 Crônicas. Então agora João, capítulo de número 13, verso de número 1 até o 20. Então bora lá, 13, 1 até o 20. Ele diz assim, ó: antes da festa da Páscoa, Jesus havia chegado, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora para deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. E estava na hora de jantar, e o diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai dera autoridade sobre todas as coisas que vieram de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Jesus respondeu: você não entendeu o que estou fazendo, mas algum dia vai entender. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave tudo, lave a mão, a cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Vocês já estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi por isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, e por isso vocês devem lavar os pés dos outros. Eu lhes dei o exemplo que deve ser seguido. Façam como eu fiz a vocês, e lhe digo de verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Lembra que ele não está falando sobre uma doutrina do ritual de lavar pés, tá bom? Nada contra quem faz, nada contra quem gosta de fazer, mas isso não é uma doutrina. Jesus, através dessa atitude dele, ele estava mostrando que os discípulos deveriam servir as pessoas, beleza? Então nada contra quem faz e nada contra quem não faz, desde que você sirva as pessoas. Verso 18: não diga essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. E eu lhes digo de antemão, para que quando o conhecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem os fala as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que enviou, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Para aqui no livro de João, e agora a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo de número 18. Então Jesus está falando sobre a forma que você trata ele, é a mesma forma que você trata Deus. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. 2 Crônicas 18, 1. Ele vai dizer: Josafá era muito rico e respeitado. Aliou-se a Acabe por meio do seu casamento, o casamento do seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois foi a Samaria visitar Acabe e lhe ofereceu um de seus oficiais durante um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e boi. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo para Ramote e Gileade? Josafá respondeu: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, certamente iremos com você a essa batalha. E ele acrescentou: antes, porém, consulte ao Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais
mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, né? É mais ou menos isso, né? Quem fala a verdade é odiado, né? E aí ele vai dizer, né, só fala ruins, né, chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse, traga-me Micaías, filho de Imlá, rápido. Então, verso 9, vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles, e um dos profetas, Edequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram dizendo, sim, suba a Ramote de Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse, veja, todos os profetas prometem vitória para o rei, concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor me mandar. Quando Micaías chegou e o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu, sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse, quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, seu líder foi morto, manda para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não falei? Ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisa ruim. Ele só não tinha contado a história inteira, né? Ele falou, vai, vocês vão ganhar. Ele só não tinha falado que ele ia morrer, que Acabe ia morrer, né? 18. Micaías prosseguiu, ouça o que o Senhor diz. Viu o Senhor sentado em um trono com todo o exército do céu ao redor e à sua direita e esquerda. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse, eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu, sairei, porém um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vai e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu, você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou, prendam Micaías e levem-no de volta para Amon, governador da cidade, e o meu filho Joás, com a seguinte ordem, coloquem esse homem na prisão e lhe deem apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu, se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou os que estavam ao seu redor, todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Esse cara era sangue no olho, viu? Verso 28. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levantaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, quando entrarmos a combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá os trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos comandantes dos carros de guerra, ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra dos sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele, e é o rei de Israel, eles começaram a gritar. Contudo, Josafá clamou, e o Senhor o salvou. Depois o ajudou e se afastou dos seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então o soldado sírio disparou uma flecha a esmo e aceitou, uma flecha aleatória, né? E acertou o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor do seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha cada vez mais violenta prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro de frente para os sírios. E ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Por quê? Porque o profeta tinha anunciado. Não adiantava, ele tentou judiar do profeta, prendeu, mas aquilo que Deus tinha dito, de fato iria acontecer. A não ser que talvez ele tivesse se arrependido, como a gente já viu acontecendo muitas vezes, a pessoa se arrepende, Deus dá mais 15 anos para o rei, Deus muda de ideia, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer, como aconteceu em Nínive, né? Deus pode perdoar, né, e de fato mudar esse desfecho tão ruim. Bora lá então agora para Salmo 78. Nós estávamos lendo Salmos, né, na nossa leitura passada. Nós lemos 78 do verso 1 até o 20 e agora nós vamos continuar, né, do 21
em diante. Ele diz assim: quando o Senhor ouviu, se enfureceu, o fogo da sua ira se ardeu contra Jacó. Sim, a sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus e nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus e fez chover maná para os alimentos. Deu pão dos céus e eles comeram o pão dos anjos. Receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus um vento leste, por seu poder guiou o vento até o sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Os caras não tiveram nem que caçar, né? As codornas foi lá e caíram dentro da tenda deles, ó. O povo comeu à vontade e ele atendeu o desejo deles, mas antes que estivesse satisfeito, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente dos jovens de Israel. Ainda assim continuaram a pecar, não confiaram em Deus apesar de suas maravilhas, por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram e se arrependeram e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com seus lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança e, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou que eram simples mortais, passam como vento e que não voltam mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada, não é? Vamos parar aqui no verso 40 e a gente vai continuar no nosso próximo dia, tá bom? Bora aqui, ó, vamos parar no 40, porque por hoje é só. O que é que Deus falou no seu coração, né? Fala para mim, escreve aqui embaixo. É o juízo de Deus? É a justiça? É a profecia se cumprindo? Escreve aqui embaixo para mim. Com Deus não se brinca. Escreve aqui, com Deus não se brinca. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Declaro mesmo o favor do Senhor se levantando na vida de cada um dos meus irmãos, que nós venhamos levar a tua palavra a sério, o evangelho a sério. Nos perdoa mesmo, Pai, por tudo aquilo que nós temos feito de errado, não levado às vezes com seriedade. Nós queremos ser luz nesse mundo, fazer escolhas acertadas e pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para mudar aquilo que sozinho ainda não conseguimos mudar. Te agradecemos pelo Seu amor que nos perdoa, Pai, e nos dá a oportunidade de viver uma vida diferente. No nome de Jesus, amém. Amém, querido? Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Chama aí a família. Chama a galera da igreja para ler a Bíblia junto com a gente. E seja abençoado na prática da palavra. Espero você até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.